tem duas personalidades. Qual é a outra? Os psiquiatras, eles não acreditam que existem os demônios. Eles não acreditam que existem os espíritos, com exceção aqueles que são cristãos e conhecem as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Mas, em suma, os psiquiatras, eles não acreditam que existem os espíritos. Tudo é na base da ciência, da pesquisa. Então, os psiquiatras dizem que o psicopata é um indivíduo que tem duas ou até mais personalidades. Qual é a outra? Se o indivíduo tem a personalidade dele própria e tem outra, qual seria essa outra? O Brasil parou dramatizado em 1998 com os crimes bárbaros cometidos por Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. Em 1998, por volta de agosto, o Brasil ficou transtornado com o maníaco do parque que revelou que confessou friamente crimes bárbaros que ele cometeu com as jovens. Ele chegava no ponto de ônibus, ele é motoboy, ele chegava com a moto, segundo o depoimento dado no DHPP em São Paulo, ele chegava com a moto perto da moça e ele dizia assim: olha, você é uma jovem muito bonita, você tem condição de brilhar uma carreira de modelo, você, olha só o seu corpo, você é uma menina que tem condição, capacidade de ganhar dinheiro, até mesmo fora do Brasil. Eu sou um agenciador, eu sou uma pessoa que trabalho com isso, eu trabalho com seleções de moças para trabalhar como modelo. Você não quer ser modelo? E às vezes a jovem estava parada no ponto de ônibus, esperando a condução para ir para casa, ou indo para a escola, mas a jovem, devido àquela palavra persuasiva do Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, aquela palavra impactante, então a jovem se deixava influenciar por aquela informação instantânea, e aí ela aceitava o convite. Ele pegava a moça, colocava a moça na moto e saía para esse lugar, que é exatamente o parque, ali caminho de Guarulhos, né? Entre São Paulo e caminho de Guarulhos. E ali, segundo informações que ele deu, em depoimento dado por ele próprio, na revista Veja, de 12 de agosto de 1998, ele disse o seguinte, que ele pegava o cadastro, depois de tirar várias fotografias, ele começava então bater e agredir a moça e até fazê-la desmaiar. Ele pegava o cadastro do tênis, colocava no pescoço, enforcava, e algumas até ele cortou pedaços do corpo e enterrava ali mesmo. Ele conseguiu fazer isso com 6 moças, 9 dentre as quais fora persuadido por ele, conseguiu fugir. O delegado de polícia da DHPP e os demais que estavam ouvindo o depoimento do maníaco do parque ficaram estarrecidos, emocionados e chocados com a frieza dos crimes bárbaros que ele fez. Ele tentou fugir. Depois que foi colocado na televisão a fotografia dele, ele tentou fugir, mas a polícia capturou. Ele já foi condenado a 130 anos de regime fechado por homicídio triplamente qualificado e estupro. Já está condenado a 130 anos de cadeia. O motoboy, ele foi considerado pela psiquiatria como um psicopata. E na entrevista que ele deu para a polícia, ele dizia o seguinte: olha, o delegado perguntou, mas por que você fazia isso com as moças? Ele disse: eu sentia uma força dentro de mim, como se um leão, como se uma coisa muito feia, uma coisa muito ruim dentro de mim, que me impulsionava a fazer, a matar as moças. E ele chegou a dizer o seguinte, ele chegou a dizer que em algumas situações da morte de algumas moças, ele nem via
Quando ele voltava a si, ele já via a moça toda esquartejada, toda arrebentada e já morta. Uma coisa perversa, dizia ele. Uma coisa muito perversa e feia. Bom, os psiquiatras, eles descrevem o seguinte, que o psicopata é a pessoa que tem dupla personalidade, e isso acontece, geralmente, começa a manifestar a partir dos 18 anos até o fim da vida. Isso é causado por traumas de infância. Traumas de infância. É o que aconteceu com ele, né? Também pedofilia, que é a prática do sexo de um homem, de um adulto com a criança, né? Ele também foi vítima de pedofilia, o maníaco do parque. E ele diz também que ele conheceu uma menina na infância dele. Essa menina era gótica. A gótica é aquela pessoa que faz culto para o inimigo, né? Para Satanás, nos túmulos de cemitério. Ele conheceu essa menina. E essa menina, em dado momento, que estava junto com ele não dá detalhes profundos, ela mordeu a parte genital do maníaco do parque. E isso também fez com que ele passasse a ter nojo das mulheres e ter muita raiva das mulheres. Os psiquiatras dizem que o que leva um homem a ser um psicopata e também a mulher, não só o homem, é a infância. Na infância, ter a separação dos pais, traumas neurológicos, entendeu? Abusos emocionais e sexual, e também traumas sociopsicológicos, que os psiquiatras entendem melhor sobre isso. Né? Bom, isso aconteceu com ele. Essas situações, principalmente a parte do sexo, que aconteceu com o maníaco do parque. Os psiquiatras, na época, que estavam nas faculdades, procuraram este caso, em 98, para poder ter informações nos estudos que eles estavam fazendo na faculdade aqui no Brasil. Ele ficou na história brasileira como um dos maiores psicopatas do Brasil. Agora será que nós poderíamos perguntar para nós mesmos, será que eu sou um psicopata? A irmã que está aqui neste momento, você que está aqui do sexo feminino, poderia perguntar para você mesmo, será que eu sou uma psicopata? Bom, você pode não ser, eu posso não ser, mas se nós tivermos traumas de infância, se nós tivermos problema de separação de pais, se nós fomos vítima de pedofilia quando infância, então, mesmo que nós não sejamos, mas a tendência, segundo as informações do psiquiatra, a tendência está caracterizada. Então, o que temos que fazer nós, numa situação dessa? Temos que nos cuidar. Se você perceber que existe uma certa diferença na sua personalidade, ou seja, você está num momento e de repente como se você estivesse sentindo outra pessoa, sentir uma raiva muito grande, então você tem que se cuidar. Você tem que procurar um psicólogo. Você tem que fazer um tratamento neurológico, um tratamento psicológico, ou um tratamento espiritual com Jesus, assim seja. Isso é recomendação dos próprios psiquiatras. As estatísticas revelam que de 0,5% da população mundial até 3% são psicopatas. Um estudo feito pelas universidades internacionais, eles detectaram pelas pesquisas que 0,5% até 3% da população mundial são psicopatas. Mas não é somente homem. Nós tivemos recentemente aí o caso de uma mulher aqui em São Paulo, né? Que ela, uma enfermeira, que ela esquartejou o seu marido. Ela esquartejou o marido. O marido que é industrial, de uma marca muito famosa, e ela cortou o marido em pedaços, né? Cortou a perna, cortou o braço, e colocou dentro de uma mala. Ela está presa, essa mulher. Essa atitude é uma demonstração franca de psicopatia.
entendida pelos psiquiatras. E o serial killer? O serial killer, segundo os psiquiatras, são aquelas pessoas que praticam crimes em séries. Nós temos muitos famosos no mundo, inclusive filmes, foi feito pelo Hitchcock, né? Filmes que foram exibidos nos cinemas, baseados em histórias reais de serial killer, são vários. E segundo os psiquiatras, eles dizem que o serial killer é um homem ele é de alta periculosidade, porque ele não demonstra agressividade. Ele é uma pessoa que age de uma forma natural entre as pessoas. Porém, o seu impulso maligno de praticar crimes em séries, eles têm modus operandi. E para a polícia, segundo informações, para a polícia capturar um serial killer, ele tem que ser não pode ser qualquer tipo de polícia, tem que ser uma polícia especializada. E uma das coisas que o serial killer demonstra para a polícia, para poder ser capturado, é que ele avança contra a polícia, ele desrespeita a polícia. A polícia, para poder prender um serial killer, tem que ser uma polícia muito especializada, porque ele sabe driblar na sociedade o seu ímpeto maligno de matar, de destruir. Segundo a psiquiatria, o serial killer não tem cura. Mesmo aqueles que foram tratados nos moricondos, que foram tratados no sanatório, esses que foram tratados, mas depois que foram soltos, voltaram a praticar os mesmos crimes, das mesma forma, da mesma maneira. E segundo informação dos psiquiatras, não existe cura para o serial killer. Nem com terapia ocupacional, e nem com outras metodologias que eles possuem para poder restaurar essas pessoas. Em alguns estados americanos, o serial killer, quando ele é condenado geralmente para a morte, ele é levado para a morte, porque, segundo os entendidos, os pesquisadores, não tem cura. Será que os psiquiatras, os psicólogos, a ciência, os pesquisadores não estão equivocados? Nós cristãos sabemos que existe cura para um psicopata e para um serial killer. E a cura é o poderoso Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho do nosso Deus. Ele é o poder suficiente, capaz de transformar o homem numa nova criatura. O apóstolo São Paulo, escrevendo na igreja de Roma, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E é difícil você detectar. Agora, com as informações que nós temos, você já pode ter uma ideia de quem possivelmente, pelo menos, tenha a tendência de ser um psicopata, tanto o homem quanto a mulher. A partir do momento que você toma conhecimento que aquela determinada pessoa teve separação de casal, teve traumas na infância, teve trauma na escola, traumas psicológicos, que essa pessoa na infância foi abusada sexualmente na prática da pedofilia. Então você já tem uma ideia de que aquela pessoa do qual você obteve informações, aquela pessoa ela tem fortíssima tendência para psicopatia, para praticar, para ser um psicopata. Ou seja, voltamos a relembrar o que os psiquiatras definiram de um psicopata. É a pessoa que tem transtorno de personalidade, ou seja, a pessoa tem duas personalidades. Uma hora ela é uma hora ela é outra. Muitos filmes já foram feitos dessa natureza para poder fixar essa situação. Isso existe. Agora, qual é essa outra pessoa? Qual é essa outra pessoa que se manifesta num psicopata? Vamos aqui para a palavra de Deus. O capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Vamos ler. Do outro lado do lago, a terra dos Gadarenos, 2 possessos de demônios,
saíram de um cemitério e vieram-lhe ao encontro. Eram tão curiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. Eis que puseram a gritar: que tenhas a ver conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia, não longe dali, uma grande manada de porcos que pastava. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsa, envia-nos para aquela manada de porcos. E Jesus disse: ide. Eles saíram e entraram nos porcos. Então, o que nós observamos aqui? Nós poderíamos considerar este endemoniado de Gadareno como um psicopata. Por quê? Quem estava falando com Jesus ali não era o endemoniado Gadareno, ou seja, não era o homem, o personagem, a personalidade, a pessoa, mas sim o demônio que estava incorporado. Está claríssimo aqui no capítulo 8 de Mateus, né? Versículo 28. Está claríssimo. Vieste nos perturbar, ó Filho de Deus Altíssimo. Quem estava falando com Jesus ali, pessoal, era o demônio na boca do endemoniado. Entendeu? E aí, ele disse assim: se vai nos expulsar daqui, então manda-nos para os porcos. E a Bíblia diz que Jesus permitiu e exorcizou, ou seja, expulsou, porque exorcismo quer dizer excomungar, expulsar, retirar. A palavra exorcizar é do aramaico, uma das línguas originais da Bíblia. Tá? Exorcizar quer dizer afastar, excomungar, excluir, mandar embora. Esse é o sentido da palavra exorcizar, que é um verbo. Entendeu? Exorcizar quer dizer expulsar. Jesus exorcizou, então, aqueles demônios daquele homem. Mas enquanto eles estavam no homem, as pessoas ficavam apavoradas, as pessoas ficavam com medo, porque as feições dessa pessoa não era uma feição de paz, não era uma feição meiga, era uma feição feroz. E quando a pessoa, geralmente, ela está com encosto, ela está com um espírito maligno, um espírito obsessor, a feição da pessoa não é uma feição natural, não é a feição própria daquela pessoa. É uma feição diferente. Entendeu? Porque a pessoa, para estar com encosto, para estar com um espírito maligno no corpo, na vida, ela não precisa estar caída no chão, quando nós aqui fazemos exorcismo, que a pessoa é jogada no chão. Não. De uma forma natural, quantas e quantas são as pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia, no ônibus, no nosso trabalho, na família, e que são endemoniadas? Elas são endemoniadas. Elas estão com espíritos imundos, porque olha para onde os espíritos pediram a Jesus para se retirar. Para os porcos. Então, pela Bíblia, pessoal, essa outra personalidade do qual os psiquiatras informam na sua ciência de que a pessoa tem dupla personalidade, essa outra personalidade seria o quê? Segundo a Bíblia, o demônio, o espírito das trevas, o espírito que veio matar, roubar e destruir. Nós tomamos conhecimento que o maníaco do parque, ele se converteu ao Evangelho dentro do presídio. Uma coisa que me chamou a atenção na revista Veja, do dia 12 de agosto de 1998, é que, depois que o maníaco do parque foi preso, acreditem se vocês quiserem, vocês podem pesquisar a revista do dia 12 de agosto de 1998, a revista Veja. Muitas jovens que tinham a idade das que morreram pelo maníaco do parque, jovens de 18 e 20 anos, mandaram carta para o maníaco do parque, para o Francisco de Assis Pereira, mandaram carta para ele, sabe para quê, pessoal? Pedindo casamento,
dizendo que estava amando o cara. É impressionante, eu fiquei estarrecido com aquilo. Está na revista Veja, no dia 12 de agosto de 98. Aos textos de algumas cartas, dizendo, olha, eu não consigo esquecer de você, Francisco. Eu te amo, eu te adoro. Aí, na hora que eu estava lendo esses pedacinhos de cartas que estão lá na revista, eu imaginei assim, essa menina, essa jovem deve ser mais psicopata do que o próprio Francisco Maníaco do Parque, porque não é possível uma coisa dessa. Jovens que se deslocaram de alguns lugares do Brasil para ir no presídio aqui em São Paulo, parece que é em Taubaté, parece que é aqui em Taubaté, eu esqueci agora propriamente onde é, para poder visitar o maníaco do parque. Gente, olha, o que eu diria numa situação dessa? Dentro das Escrituras Sagradas, corpo aberto para imposto, tanto um quanto o outro. Entendeu? Porque vocês sabem que existem os espíritos que se faz feminino, os espíritos malignos que se faz masculino. Entendeu? O maníaco do parque, ele tinha um espírito, ou demônios, como nós vimos aqui no capítulo 8 de Mateus, demônios da psicopatia, porque segundo os psiquiatras que diz que o psicopata tem outra personalidade, essa personalidade cruel, de matar, de atrocidade, de cortar o corpo da pessoa sem dó, sem piedade, sem nenhuma afeição natural, isso é coisa do demônio, pessoal. Isso não é coisa da natureza humana, porque a natureza humana, não obstante estar afastada de Deus, mas o indivíduo, por mais cruel que ele seja, ele tem sentimentos na sua natureza humana, porque ele vem de um pai, ele vem de uma mãe, ele vem de uma família, ele tem sentimentos, ele sente pena, ele sente emoções. No caso do psicopata, não. Ele age friamente. Por quê? Porque ele age debaixo de uma ação espiritual de uma entidade do inferno. Eu acredito muito na conversão. Eu acredito que Jesus Cristo tem o poder de converter e transformar. Os psiquiatras dizem que o serial killer, que o psicopata não tem cura. Tem que mantê-lo sob tratamento contínuo para poder ir mantê-lo sempre em vigilância. Segundo dizem eles, principalmente o serial killer. Mas existe um poder maior, um poder maravilhoso, que é o poder do Evangelho de Jesus. E esse é o único poder que pode transformar o serial killer, o psicopata, numa nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga comigo amém? Amém. Diga graças a Deus. Então, nós que temos a incumbência de ministrar a palavra de Deus, nós não podemos perder tempo. Se você tomou conhecimento que tem na sua família pessoas numa situação do qual nós vimos aqui, cabe a você fazer a lição do qual o nosso Senhor incumbiu de nós fazermos, de ministrar a palavra de Deus e de levar a palavra de libertação para essa pessoa, que só Jesus é que pode fazer isso. O maníaco do parque, ele foi molestado quando criança, na prática da pedofilia homossexual. Bom, isso leva, no futuro, na idade adulta, o homem ou a mulher, tanto o homem quanto a mulher, que é molestado na infância, segundo os psiquiatras, torna-se um psicopata, ou seja, a pessoa que não tem dó, a pessoa que tem condição de praticar um crime, de matar, de levar a pessoa à morte, no caso daquela enfermeira, que matou a industrial e cortou um pedaço do corpo. A psicopata. Eu não vi o histórico dela, mas provavelmente as características daquela morte, daquele assassinato, demonstram francamente que ela é uma psicopata. Com certeza, ela carrega traumas psicológicos, trauma de infância, problemas de pai e de mãe, mas a pedofilia. O que é a pedofilia? A pedofilia é o acúmulo da loucura. Existem alguns países onde homens já casados estão casando com meninas de 12 e 10 anos. Próxima sexta-feira, nós vamos falar sobre essa loucura chamada pedofilia. Como que os psiquiatras
Como que os psiquiatras veem um pedófilo? Nós vamos falar sobre isso na próxima sexta-feira. Nós vamos conhecer o que é pedofilia. Como que podemos conhecer o indivíduo, seja homem ou mulher, que tem a disponibilidade da prática da pedofilia? Pedofilia é um relacionamento de um adulto com uma criança. No Brasil, agora, já é crime. Até mesmo um assédio de um adulto com uma criança, uma criança, é considerado como estupro vulnerável, que pode chegar até 3, 4 anos de cadeia. Se esse estupro for consumado, pode ser até 15 anos, dependendo da idade da criança. No Brasil, é crime. Mas existe um grupo de homens na sociedade brasileira que estão querendo a normalização da prática da pedofilia na sociedade brasileira. Existe um grupo de pessoas no Brasil que já começaram a apelar para haver um reverso na lei que já foi constitucionalizada, já foi instituída no Brasil, que condena a pedofilia até a vulnerável, ou seja, até a do assédio. Nós temos um grupo aí que está querendo acabar com isso. Alguns países que nós vamos citar na próxima sexta-feira, que homens de 30, 40 anos estão casando com meninas de 12 e 10 anos. Isso mesmo que eu falei. Homens de 30, 40 e 50 anos casando com meninas de 10, 12 anos. Que no Brasil caracterizam a pedofilia. E como que os psiquiatras veem um pedófilo? Próxima sexta-feira, continuando falando sobre mente, nós vamos falar sobre este assunto em nome de Jesus. Lembrando que domingo, na continuação da missa da purificação, nós vamos falar sobre Baal. Quem é esse Deus Sol tão adorado por milhões e milhões de pessoas no mundo? E até mesmo na Igreja Católica Apostólica Romana. Baal. Deus, quem é esse Deus Sol? Próximo domingo nós vamos falar sobre isso. E na quarta-feira, nós vamos falar sobre o divórcio. O cristão pode divorciar? No Brasil já existe a lei do divórcio, instituída e aprovada no Senado Federal em Brasília pelo senador Nelson Carneiro. Já é lei do Brasil o divórcio. O cristão pode lançar mão desta lei para divorciar de sua esposa, do seu esposo? Próxima quarta-feira, na missa do seminário, nós vamos falar sobre isso. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Iavé, em Santo Amaro, São Paulo, capital. Fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513, onde nós estamos no plantão espiritual de atendimento, atendendo o povo em nome de Jesus. Nós somos a comunidade católica carismática, onde ministramos e abençoamos o povo com a palavra de Deus. Que Deus abençoe você, os nossos amigos do Facebook e também do YouTube, principalmente, canal Iavé. Nosso abraço para todos vocês. Aqueles que já estão aí ligados conosco pela internet, nosso abraço. Lembrando que o nosso site é www.missãoiavé.com.br. A qualquer momento, eu, Bispo Afonso Querubim, vou estar por aqui, trazendo para você a porção da palavra de Deus. Até o próximo encontro, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Nós vamos prosseguir por aqui, né? Pela Justice TV. Fique de pé, por favor. Vamos fazer a oração. A oração do exorcismo da mente. Essa oração que vocês têm aí. Tá? Comigo. Ó Senhor, eu te louvo. Pois me fizestes magnífico, com muita capacidade para pensar, agir, decidir. Valei-me agora, neste momento. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos. Sabedoria para distinguir uma das outras. Ai-me calma. Ensina-me a perdoar até meus inimigos. Quero tua paz no coração, na vida, na minha mente.
Sim, Senhor, falei